Mateus 27. Verso 11. Eu vou ler esse bloco, ele é um pouco grande, né, do 11 ao 26. Então, para que a gente tenha um pouquinho de dinamismo, eu vou ler alguns versos, vou te pedir para você ler, e aí você acompanha, porque o texto é bom, a leitura é gostosa, e você lembra dessa passagem de quando Jesus estava diante de Pilatos, e está próximo para ser crucificado, aqui já está às portas disso acontecer, e Pilatos vai interrogar Jesus, e vocês conhecem um pouco da história, vamos relembrar, tirar ensinamentos hoje aqui para mim e para você. Mateus 27, verso 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Verso 16, igreja. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja, presta atenção, por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Às vezes, os homens caem em ciladas porque não escutam suas esposas. Isto foi uma verdade para Pilatos e é uma verdade. Os homens não devem ouvir tudo das mulheres. Ouvir no sentido de obedecer, né? Mas muita coisa a gente deveria considerar melhor. Mas os principais sacerdotes, estou no verso 20, e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu eles: Barrabás. 22, igreja. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso, a culpa convosco. O povo respondeu todo: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Meu Deus, às vezes não sabemos o que dizemos, né? Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Até aqui, deixa sua Bíblia aberta. Eu preguei um sermão nesse texto há uma ocasião atrás, não é esse sermão que eu vou pregar hoje, mas eu preguei sobre o seguinte tema: Barrabás sou eu. Esse Barrabás aqui é um tipo de você e eu no texto. Somos nós que fomos libertos por causa de um inocente. Mas isso é outra conversa para um outro tempo. Eu quero conversar hoje, irmãos, sobre grandes equívocos, grandes e graves equívocos. Você já cometeu algum equívoco na vida? Alguns equívocos que a gente comete que são curiosos. Por exemplo, eu morei 4 anos em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 2 bairros que têm um nome parecido. Tem o Barro Preto e tem o bairro Ouro Preto. Então é parecido. Se você falar rápido, você perde
Eu lembro que a gente um dia, tinha vários seminaristas, e a gente saiu para lados diferentes, depois a gente comunicou, olha, nós vamos encontrar no Barro Preto. O que aconteceu é que o outro, não era a época do WhatsApp, essas coisas que a gente tem hoje, estou falando de 2008. Aí a pessoa entendeu o bairro Ouro Preto. Cada um foi para lados diferentes, e nós estávamos, eu, no Barro Preto, e a outra turma, com outro grupo, no Ouro Preto. E a gente esperando, até que a gente conseguiu se comunicar. Onde vocês estão? Mas nós estamos aqui, na rua tal, número tal, perto do lugar tal. Mas nós não estamos vendo vocês. Qual bairro que vocês estão? Estávamos em bairros diferentes. Equívoco. A gente acha que é por ir para um lado e para o outro. Quem dirigindo no trânsito que não conhece, nunca errou a estrada, a entrada. Era para entrar, não entrou. Ou não era para entrar e entrou. Quem de nós já não andou quilômetros? Eu estou falando com um motorista aqui de mão cheia, que é o Eliésio. Deve ter acontecido isso, acontece isso na vida. Você entra por um caminho e às vezes você tem que andar quilômetros para encontrar um retorno. Eu já andei 50 quilômetros para encontrar um retorno. E aí, 25 para ir, 25 para voltar. À toa. Você foi para quê? Só para você virar o carro. Porque a rua não permite, né? A avenida não permite. São equívocos. E aí, irmãos, a gente tem frases que porque a gente erra, a gente cunha, às vezes até acha que é bíblico. Frases tipo assim: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Tem a outra, né? Cair é do homem, mas o levantar. E tem gente que fala, está na Bíblia. E tem gente que acredita tanto que está na Bíblia que você fica até meio enrolado, tem hora. Por exemplo, um dia uma mulher falou assim comigo: pastor, está na Bíblia, quem não chora não mama. Está na Bíblia, quem não chora não mama. Minha irmã, não, está na Bíblia não. Tá, pastor, eu convencido, tá. Não, quem não chora não mama? Não está na Bíblia não. Eu já li, pastor. Eu falei, então minha cabeça está funcionando bem não. Mas não está na Bíblia, né? Mas tem gente que fica, porque essas frases elas são assim, repetidas, e a gente acha que é bíblico, não é? E às vezes a gente cai na cilada, irmãos, de achar que experiência livra a gente de cair. Experiência é uma coisa boa? Claro que é boa. A experiência na vida ajuda a gente a evitar quedas. Mas a experiência na vida não imune a gente das quedas. Não é porque eu sou experiente que eu nunca vou cair, não é verdade? Não é porque, lembra da Bíblia, você tinha gente que conhecia o mar, andava no mar de olho fechado, sem as tecnologias que nós temos hoje, mas de repente se deparavam com crises no mar, que aí, meu Deus, o que nós vamos arrumar? Experiência é bom, mas não nos livra da queda, não nos livra de cair. Por exemplo, a história muito conhecida que vocês devem se lembrar do Titanic. Dizem que, os historiadores contam isso, se é verdade ou não, não sabemos, mas eles contam, que o que fez o Titanic afundar foi a experiência do marinheiro, que em ouvindo os equipamentos tecnológicos da época, afirmando que aquele caminho era perigoso, não devia tomar aquele caminho, o comandante que passava por aquele trecho frequentemente disse: eu sei do caminho, eu sei o que eu estou fazendo, podemos tomar essa rota. Os equipamentos diziam que não, mas a experiência dele diz: eu estou acostumado a passar por esse caminho. E aí você sabe do resultado: um iceberg, um naufrágio, etc. Pois é, deixa eu te dizer uma coisa: experiência é muito bom, tudo na vida é bom, mas nada imune, nada tira da gente a possibilidade da queda, a possibilidade de errar. E aqui a gente está diante de um texto, irmãos, que a gente vê alguns equívocos, que são assim, eu vou citar 4, mas a gente poderia ver no texto muitos outros. Em casa, lendo o texto, eu fui pontuando alguns outros. Eu vou levar 4, fugindo até da regra de homilética, né? Homilética geralmente são 3, né? Mas eu vou pincelar esses 4 aqui para vocês, que são equívocos, que são erros que Pilatos cometeu. Mas se a gente não refletir, pode ser que eu caia, mesmo sendo experiente, mesmo talvez já tendo passado por esse caminho, como o marinheiro lá do Titanic. Pode ser que eu caia. Pilatos está diante de Jesus, irmãos. Pense, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus já está na última semana dele aqui, antes da crucificação.
Faz parte do plano de Deus ele ser condenado. Pilatos está apenas cumprindo o plano de Deus. Só que tem uma coisa na teologia que talvez é uma das coisas que a gente menos sabe. Não é porque a gente não quer, porque a gente não é capaz. Que é entender soberania de Deus e a responsabilidade humana. Isso na teologia dá para perder cabelo. Soberania de Deus significa Deus coordena tudo, sabe tudo, e não há 1 centímetro sequer nesse universo que Ele não ponha o dedo e diga: isto é meu, eu comando, isto cumpre o que eu quero. Não há nada. Mas por outro lado, a gente é responsável. Pilatos tinha que fazer o que fez. Era parte do plano que ele fizesse o que fez. Mas ao mesmo tempo, ele é responsável. Como é que a gente explica isso? Não dá um nó? Se você pensar isso, na minha cabeça, é difícil de entender demais isso. Não só na minha, mas grandes teólogos não conseguiram desvendar isso aí. O que a gente sabe é essa verdade. Deus é soberano e eu sou responsável. Deus é soberano, Ele está na cadeira dele de Deus, eu sou responsável, eu estou na minha cadeira de humano. Ponto, é o que eu sei. Diante de Jesus, ele tem agora o julgamento de Jesus. Ele tem que avaliar se solta ou não Jesus. E o que é interessante, irmãos, se você perceber, diz a Bíblia que ele vai ser levado para Pilatos por uma acusação de blasfêmia. Jesus vai ser levado porque ele foi acusado de blasfemar. Mas quando ele está diante de Pilatos, a acusação muda, é de sedição. Primeiro levaram ele diante de Pilatos porque ele blasfemou, acusaram, né? Jesus não blasfemou, ele foi acusado de blasfêmia. Mas diante de Pilatos, a acusação mudou, agora é de sedição, é de causar um motim, é de estar causando tumulto diante de Pilatos. Tanto é que Pilatos fala assim para Jesus, né? A resposta de Pilatos é assim, a pergunta: és tu o rei dos judeus? É fruto da acusação que eles estão fazendo. E o que é interessante, irmãos, é que Pilatos vai ver aqui no texto que Pilatos não encontra em Jesus nada para acusá-lo. E ele fica com a consciência perturbada. Mesmo diante disso, ele se propôs a jogar para a multidão uma responsabilidade. Vocês sabem que diante desta festa tinha aquele costume, soltar um prisioneiro. A gente teve aquele teatro aqui que a turma fez, né? O Induto da Páscoa, lembra? Aquele teatro fala exatamente de libertar um culpado. A pessoa estava culpada e ela recebia uma liberdade, um perdão. E aqui o costume era esse, soltar alguém culpado. E Pilatos faz para o povo uma pergunta: gente, nós temos aqui Barrabás, é culpado, merece o castigo que está tendo, e nós temos Jesus, não estou vendo nele nada, acusação nenhuma, toda acusação contra ele não tem fundamento. De quem que vocês querem que eu solte? E diz o texto bíblico que a multidão grita: solte Barrabás, solte Barrabás. E Pilatos pega uma bacia com água, ele vai lavar as mãos e falar: eu não tenho responsabilidade neste ato, a responsabilidade cai então sobre vocês, o povo. E o próprio povo aceita, diz o seguinte: pode recair sobre nós o sangue deste inocente. Irmãos, é sobre esses equívocos deste homem que eu queria trabalhar com você aqui. O primeiro deles, qual o equívoco que Pilatos cometeu? Primeiro, permanecer apenas admirando ou admirado diante de Jesus. Veja o verso 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Irmãos, sabe o que Pilatos passa para mim? A ideia de que tem muita gente que fica impressionado, encantado, maravilhado com Jesus, mas só fica nisso aí. Estou com sede, estou com uma sede danada. Estou olhando para a água, que água bacana, né? Como é que ela está gelada, está vendo? O copo está até suado. Eu estou continuando com sede, está percebendo? Eu estou com sede, estou vendo a água, estou admirando a água, mas não mata a minha sede. É o que as pessoas fazem com Jesus. Elas ficam olhando para Jesus. Meu Deus, ficam maravilhadas, ficam encantadas. A mesma postura de Pilatos.
elas se encantam, elas admiram, elas ficam assim, de fato ele é diferente, de fato ele impressiona, mas nunca fizeram isso, ó. Nunca beberam da fonte e por isso continuam sedentas. Deixa eu te dizer uma verdade e me permita te explicar. Não basta crer em Deus para ser salvo. Eu visito pessoas crentes e não crentes e tem gente que diz assim para mim: pastor, sempre quando eu visito alguém que não tem vínculo com a igreja, que não tem relacionamento com a igreja, eu pergunto: como é que é a sua fé? Você crê em quê? E as pessoas, via de regra, dizem assim: eu creio em Deus. Eu não vou na igreja, não. Eu não tenho vídeo de oração, não. Mas eu creio em Deus. Eu te afirmo que, biblicamente, crer em Deus não é suficiente para a salvação. Tem muita gente que crê, mas não vai ser salvo. O que salva não é crer em Deus. O que salva é crer no Filho de Deus. É crer em Jesus como meu substituto. E duas coisas são importantes, né? Eu preciso crer que Jesus é Salvador e Ele é Senhor. Salvador é que Ele tem para mim um futuro garantido. Senhor, que Ele já domina a minha vida a partir de já. Então não basta só crer em Deus. Pilatos caiu nessa cilada. Eu fico admirado. Ele está diante do rei, ele está diante do Salvador. Ele só ficou admirado. Ele não bebeu dessa fonte. Deixa eu dizer a segunda verdade para vocês, amados. Segundo equívoco: agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Olha o verso 19. E estando ele no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolva com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. O que ela sonhou, a gente não sabe, né? A Bíblia não fala o que ela sonhou, então não dá para a gente imaginar. O que a gente sabe é que a mulher dele ficou cutucada com esse negócio, e ela fala: não se envolva com esse homem não. Pilatos, me escuta, viu? Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente quer agradar mais aos homens do que a Deus. Eu tenho uma frase no meu coração que foi de um professor de um seminário. Ele diz o seguinte: quem agrada a Deus vai agradar alguns homens. Agora, se você entendeu a minha frase, quem agrada a Deus vai agradar alguns homens, não vai agradar todos. Agora, quem quer agradar a Deus e luta por isso, pode ficar tranquilo, você vai agradar alguns homens, e esses que você vai agradar podem ser seus amigos. Presta atenção, quando você vai para a vida do apóstolo Paulo, né? Gálatas 1:10, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Que verso, que texto. Irmãos amados, sempre nós vamos ter na vida esses dois viés. Eu lembro do pastor Gedival, que gosta bastante de ouvir lá as programações da Igreja Batista Lagoinha, BH. Pastor Márcio Valadão, com 50 anos de ministério, não aposentou, né? Jubilou, parou de pastorear a igreja de forma direta como pastoreava. E fizeram uma entrevista com ele, e ele disse uma frase que assim encantou meu coração. Talvez vocês tenham visto alguns. Ele disse assim: eu vivi 50 anos no meu ministério procurando arrancar um sorriso de Deus. Se você perceber o que está por trás disso, isso é glorioso. Eu pastoreei procurando arrancar um sorriso de Deus. Entre outras palavras, eu vivi a minha vida em prol de agradar a Deus. Amados irmãos, Pilatos não estava muito querendo agradar a Deus, não. Ele queria mais agradar aos homens. Como um bom político, né? Político não tem isso? Diz que para ser um bom político você tem que procurar agradar quanto mais pessoas, melhor. Tanto é que um político bom administrador, um político bem capacitado, dificilmente entra nos cargos públicos, se ele não for ter carisma, se ele não for aquele do cumprimento, se ele não for aquele que abraça as pessoas, que pega um menino sujo no colo, não é assim? Aí a gente sabe como que é. Deixa eu te dizer uma coisa: cuidado com a tentação de querer agradar aos homens,
e por causa de querer agradar homens, você está desagradando a Deus. Importa-nos agradar a Deus. Agora, terceiro equívoco, terceiro erro. Essa aqui é cruel. Transferir para outros a decisão mais importante da vida. Está no verso 21 e 22, é quando ele pergunta ao povo: o que vocês querem que eu faça com Jesus? A decisão mais importante da vida dele, ele está jogando para o outro. Decidir não é algo fácil, né, irmãos? Eu conheço pessoas na internet que dizem que... Tem uma pessoa, vou citar, por exemplo, uma pessoa que usa só camisa preta. Aí, por que ela só usa camisa preta? Um dia um repórter colocou o microfone na boca dela e perguntou: por que você só usa camisa preta? Ele respondeu de uma maneira assim que eu jamais esperava. Ele respondeu assim: eu só uso camisa preta, não que as camisas sejam as mesmas, mas no meu guarda-roupa eu só tenho camisa preta, e a razão é que eu não preciso decidir durante o dia qual camisa usar. Aí ele disse assim: eu tenho tantas decisões no dia, então eu preciso de me poupar de decisões que são irrelevantes para mim. Então eu abro o guarda-roupa, eu pego a preta. Agora, se você pesquisar a neurociência, cada vez que você decide, você gasta energia cerebral. Se você já passou por um dia de muitas decisões, como é que você termina o seu dia? Você termina o dia arrebentado, mentalmente. É assim ou não é? Estou falando com homens e mulheres que já passaram por isso. Você passou o dia tomando decisão, não estou falando de decisão bobinha, não. Decisões, coisa séria. No final do dia, rapaz, você fala: meu Deus, tenho que descansar, não aguento mais. Talvez o seu físico está bom, mas a sua mente está esgotada, porque toda decisão envolve energia gasta. Por isso que a gente se esquiva de decidir, a gente adia, e decisões de hoje que eu adio para amanhã, costumam ser mais complicadas amanhã. A vida é assim. Pilatos está fazendo o seguinte: a decisão mais importante da minha vida, eu estou delegando para o outro. Deixa eu dizer uma coisa: seu pai pode ser crente, sua avó pode ser crente, sua mãe pode ser crente, mas se você não se decidiu por Cristo, não adianta nada você vir na igreja, não adianta nada você professar a fé, não adianta nada se batizar. A decisão tem que ser pessoal. São decisões que ninguém pode tomar por nós. A decisão de andar com Cristo, viver para Cristo, glorificar Cristo, ela é pessoal, ela é individual. Eu já tive a graça de ver uma criança de 9 anos entregando a vida para Jesus. De 9 anos. Não que crianças com menos não tenha feito. Estou dizendo que eu vi. Eu estava num culto, num congresso, um pastor falou: gente, Deus está tocando no meu coração aqui, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui entendeu que hoje vai se render a Cristo, está sentindo o chamado de Deus, vai entregar a vida para Cristo? Curiosamente veio uma turma, adultos, veio uma criança. O pastor ficou tão curioso com aquilo dali, ele pôs o microfone na boca dela: filho, o que você está fazendo aqui? Porque achou que a criança estava ali, sem saber, né? A criança falou assim: ué, pastor, o senhor não falou que quem foi tocado era para vir? Eu fui tocado, eu quero entregar minha vida para Cristo. Por isso que a gente tem que pregar para as crianças, irmãos. A gente nunca sabe a hora que o Espírito vai lá e vira a chave, você está entendendo? A gente nunca sabe. Então, deixa eu dizer, você precisa se decidir. Decidir andar com Deus, decidir ter compromisso com a igreja, decidir a sua vida. Não é questão do pai, da mãe, do tio, do avô, é você, é decisão sua com Deus. Eu estava com os meus 18, 19 anos, quando fui chamado para o ministério, né? Entendia que estava sendo chamado. Um dia eu fiz uma oração, eu não esqueço desse dia. Eu falei: Deus, se os meus pais, eles estavam vivos, se os meus pais não andarem com Deus, eu peço a graça ao Senhor, eu quero andar com o Senhor. Se os meus amigos não quiserem andar com o Senhor, eu te peço essa graça, eu quero andar com o Senhor. Não é questão deles, se eles andarem com o Senhor, vai ser junto comigo, mas eu quero mostrar para o Senhor que eu estou com esta intenção, eu estou com esse desejo, e se o Senhor se agraciar de me ajudar, eu quero que essa decisão seja até o final da minha vida. Então, irmão, essa decisão tem que ser sua. Seu pai é uma bênção, sua mãe é uma bênção, sua família é uma bênção, mas tem que ser sua. Pilatos está falando: decidam, quando era ele para decidir. Tinha que ser dele. Pois é. Agora a quarta e última. Escute essa aqui, e eu vou terminar com ela.
um grande equívoco que ele cometeu: tranquilizar o coração com um simples ritual litúrgico. No verso 24, ele diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Sabe o que ele está fazendo? Um ritual. Lavar as mãos era algo que para o povo passava uma mensagem. É dizer o seguinte: não tenho compromisso, viu? Lavar as mãos, estou dizendo, não tenho vínculo, tá? Não está sobre minha responsabilidade. Lavei as mãos. A gente até às vezes usa isso, né? Não sei se você já usou. Lavei minhas mãos, hein? Não é questão de higiene, é o conceito que está por detrás. É um ritual naquele tempo, religioso, litúrgico. Irmãos, nenhum ritual é suficiente para nos tranquilizar o coração e nos dar a paz que nós precisamos. Rituais litúrgicos, eu participo do culto de quarta, culto de domingo, tudo isso é bom, mas se você não entender que você precisa de muito mais do que isso, e mais do que isso é só Deus, é tudo vazio, é insignificante, traz mais culpa para a gente. Está entendendo? O erro dele foi de achar que este ritual poderia livrá-lo da culpa. A Bíblia não fala o que acontece com ele depois. A Bíblia não vai dar muitos detalhes a respeito disso. Mas pensa bem, Jesus vai à cruz, morre, ressuscita. Era vontade de Deus que Pilatos fizesse o que fez? Era. Mas imagina a responsa, a consciência, a culpa. Pois é, deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com os rituais litúrgicos. Ser de igreja é muito bom, mas não é tudo. A gente precisa ser de Deus. A gente precisa de ter o nosso nome no livro da vida. E isso só acontece com aqueles que entregaram, se renderam a Cristo. Aí eu vou 4 aplicações. Tudo tem a ver com o que a gente falou. Primeira aplicação. Se eu falei os erros, eu vou falar agora de como que a gente acerta. Primeiro, não admire Jesus apenas. Reconheça como Deus e Senhor. Jesus não está aqui, como eu ilustrei com a água, para você ficar admirado, ficar encantado, impressionado. Ele está aqui para você imitá-lo e andar com Ele. Gente, vocês entendem que Jesus é uma pessoa? Se é uma pessoa, a gente pode se relacionar, falar, conversar, andar com, imitar. E vocês entendem que Jesus é vivo? Nada mais glorioso do que isso. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não fica apenas admirado, não, encantado. Beba da água. Admirar não mata a minha sede. É como comprimido, né? Hoje, por exemplo, tomei uma dipirona cedo, dor de cabeça. Se eu tivesse só olhado para a dipirona, eu não ia sarar minha dor, não. Mas eu tomei. Aí funciona. Segundo, presta atenção, procure agradar a Deus, mesmo que alguns homens não gostem. E aqui tem que ser macho, se você é homem, e tem que ser madura, se você é uma mulher. Porque às vezes a tentação de querer ser agradável, ela é alta, mas e fulano não vai gostar. Tem que estar preocupado se Deus vai gostar. Eu vou citar, só como exemplo, o que tem sido triste hoje é festa de casamento, né? Festa de casamento, hoje, quando eu sou convidado, eu faço quase um... E depois, vai ter o quê? Dependendo do casal que convida, né? Porque até que aqui, graças a Deus, no Alto Caporó, a gente ainda tem um povo mais contido, mas em Carangola era complicado. Era culto na igreja e baderna após culto. Os crentes que casavam saíam com as pernas trôpegas, às 2, 3 horas da manhã. Então você tem que entender, questionar. Se você não tem peito, mas eu vou servir bebidas tais. Tem um povo que gosta. Mas quero ser crente, moço. Que eles bebam guaraná, coca, suco, água ou nada. Pronto, ser crente tem que ter peito. Você sabe por que Sansão vai parar onde parou? Porque não teve peito. Não foi um homem para dizer não aquilo que tinha que dizer não. Pois é. Terceiro, a decisão mais importante da sua vida só pode ser tomada por você. A decisão mais importante só pode ser tomada por você. Ontem a gente passou um pouco de aperto com o Ravi, gripado há muito tempo, e
E você sabe que uma gripe que estende é perigoso, pneumonia, essas coisas. O Ravi tem um pulmão frágil. E a gente levou ele no posto de saúde e a doutora assustou nós. Olha, está chiando muito. Colocou um urgente no raio-x, meu Deus. Eu não fui no posto, a Cris aqui foi, a Cris me liga de lá. Meu bem, a mulher falou que está aqui, nós temos que correr para o hospital. Calma, vamos resolver. Aí vão fazer o raio-x, resultado. Mas a gente apavorou mais do que a realidade, pela graça de Deus. Aí tiramos o raio-x, o pulmão está, graças a Deus, bem. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem que entender que a decisão mais importante da nossa vida só pode ser tomada por nós. Quando chega em casa, a Cris fala assim, meu bem, o que nós vamos fazer? Aí eu, para apertar, dá a sua opinião, o que nós vamos fazer? Eu quero é a sua. Tem opiniões que dá para a gente pedir o povo. Decide aí. O que você acha? Pode ser a sua decisão. Mas esta, a de andar com Cristo, é só nós. Decide por mim, Lenilson, não tem jeito. Decide por mim, Robson, não tem jeito. Sou eu, é você. Cada um tem que tomar. E por último, irmãos, nenhum ritual pode perdoar ou purificar os nossos pecados. Somente o sangue de Cristo. Eu venho na igreja, eu sou de igreja, eu amo igreja. Se você tirar a igreja da minha vida, acabou minha vida. Tudo isso é uma coisa preciosa, deliciosa, abundante para a nossa vida. Mas não é suficiente para purificar os meus pecados. Eu preciso de Cristo. E você precisa de Jesus. Esta é uma certeza que eu tenho. E que eu espero que você tenha. Vamos ficar em pé?